Em nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Religião dos Espíritos e tem como título Aborto Delituoso. Comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião, homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais, furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância, assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todos os jaez criam a guerra de nervo em todas as partes. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres, infundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. O crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade nem braços robustos com que se confia aos movimentos de reação. Referimos-nos ao aborto delituoso em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos terros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro, e se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou nas sombras da noite, os olhos divinos do nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Esse tema é um tema muito atual, sempre atual, tá? Talvez porque todo ano aqui no Brasil um grupo vai até Brasília para fazer uma proposta de lei para que o aborto seja legalizado, e agora recentemente não só a proposta de lei, mas também o judiciário querendo assamarcar o poder legislativo também levou a debate essa questão do aborto. Essa questão do aborto, é claro, a gente sabe que o aborto ele foi utilizado durante muito tempo como planejamento familiar. E não só pelo planejamento familiar, mas em uma época em que, por exemplo, nosso Código Civil até 1988 aqui no Brasil, ele dizia que se o homem descobrisse que a mulher já havia sido deflorada, era um termo poético para dizer que ela não era mais virgem, ele podia anular o casamento. Então a mulher tomava todo o cuidado de preservar a sua virgindade para não cair em escândalos sociais. A gente sabe também que o aborto foi usado muitas vezes em relação ao branco que engravidava a mulher negra, ou vice-versa, por conta da escravidão, por conta de preconceitos mil. E durante muito tempo essa era uma prática que era comum, era aceita, até que vem a doutrina espírita trazer algumas informações para a gente. Em primeiro lugar, o próprio Chico Xavier, que escreveu esse livro aqui, o Religião dos Espíritos, em um dos programas dele ao vivo, ele fala assim, eu conheci uma senhora muito respeitável, que todos gostavam muito, tinha um trabalho muito significativo na sociedade, mas praticou vários abortos, e depois a gente encontrou essa senhora no plano espiritual em condição muito lamentável, muito triste. E quando ele traz essa situação para a gente, e também no livro Nosso Lar, né, conta também uma história de uma pessoa que, por ter realizado mais de 50 abortos, ela não teve nem condições de ser atendida no Nosso Lar. A gente fica perguntando, mas por quê? O que o aborto tem de tão complicado? Porque os espíritos falam para a gente que a união entre espírito e corpo, ela se inicia na concepção, ou seja, quando tem o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, quem tem essa mediunidade de vidência, que consegue ver os espíritos, eles dizem que já consegue enxergar já algumas mães andando com o espírito ligado do lado dela, e essa linha está saindo do útero, uma linha fluídica que fala, tem gente que chama de cordão prateado, tem vários nomes para isso, mas sai uma linha do útero da mulher,
com um espírito caminhando do lado. Então, desde o momento em que teve o encontro do espermatozoide com o óvulo, teve a união do espírito com a matéria. E se teve a união do espírito com a matéria, esse espírito vai sentir os reflexos do que ia acontecer com ele. Essa é a primeira justificativa. Então, existem relatos, por exemplo, de espíritos que saem em maca depois que são abortados. Embora a gente deva sempre fazer uma observação. Dificilmente, se a gente não praticou o aborto nessa experiência agora, nessa encarnação, a gente já deve ter praticado em outras e também já deve ter sido abortado em outras. Então, quando os espíritos trazem essas informações para a gente, na verdade eles querem que a gente não caia mais em erro daqui para frente e não busque mais o sofrimento como tem sido até o momento. Então a gente não tem que ficar aqui agora, nesse momento, ah, meu Deus, eu fiz. Não, a gente fez porque a gente não sabia. A responsabilidade tem um tamanho do conhecimento. A partir de agora, eu sabendo dessas informações, agora eu não pratico mais. Eu evito fazer. Mas tem mais duas consequências muito graves. Essa não só para o espírito, mas agora para a gente também. Em primeiro lugar é que, como o espírito ele foi desligado abruptamente, se ele for um espírito amigo, ele vai ficar muito ressentido também, mas se for um espírito que tenha qualquer animosidade anterior a isso, o negócio complica bastante e se transforma em processos obsessivos. Então é muito comum a gente observar mães que depois descrevem que entraram em processo depressivo muito profundo, muito longo, por conta da prática do aborto. E uma outra consequência, só para a gente ter uma noção rápida, uma comparação aqui grosseira, se eu estou aqui dirigindo o meu carro e sem querer eu atropelo alguém, descubro que é alguém conhecido. Eu vou pedir 1000 desculpas, eu vou botar no meu carro, eu vou levar para o hospital, eu vou tentar ajudar. Mas se é alguém que tem um desafeto comigo, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai procurar fazer de todas as maneiras para prejudicar, ela vai fazer a queixa na delegacia, ela vai procurar indenização, ela vai procurar te responsabilizar por aquilo. É mais ou menos o que acontece no caso do aborto. E uma outra consequência muito grave é que a forma como o aborto é praticado, normalmente ela produz lesões no nosso corpo físico que se comunicam ao corpo espiritual. Então, quando eu sair desse corpo físico, eu levo essa lesão comigo. Se eu estou levando a lesão comigo, é claro que quando eu tiver que retornar, formar um novo corpo, eu vou estar trazendo de volta essa marca que eu fiz naquele corpo novo. E é isso que vai justificar aí muitos casos de esterilidade, ou então muitos casos também de frigidez e de problemas graves no campo do prazer sexual. Então, essas são as consequências que os espíritos enumeram. Eu tenho amigos muito respeitáveis, amigos que eu amo e que, por não ter essa experiência ainda espiritual, defendem a ideia, porque a ideia é sempre aquela de que o aborto sempre foi praticado, mas quem tem condição financeira boa vai em clínica clandestina e tem como fazer esse aborto. Agora, os pobres é que morrem com hemorragia, com um monte de problemas. E também usam aquele argumento de dizer que a mulher tem o direito de dispor do seu próprio corpo. Porém, a gente vem fazer um apelo pela experiência que a gente tem, não só da teoria dos livros, mas também quando a gente tem a oportunidade de conversar com os espíritos, a gente garante para vocês, pelo relato deles, eles dizem que tem muito sofrimento nisso. Então, a partir do momento que a gente toma o conhecimento, a gente não está proibido de fazer o planejamento familiar. É claro que a gente deve fazer o planejamento familiar. Mas fazer o planejamento familiar hoje com os recursos que a gente tem, que evitem a concepção. Porque se você, a partir do momento que teve a concepção e você quer fazer essa interrupção, você vai trazer sofrimento para o espírito. Então, que a gente use o preservativo, que faça a tabela da menstruação para saber quais são os dias que pode e que não pode, que use o DIU, o anticoncepcional, fazendo um alerta para que alguns DIUs, na verdade, eles são abortivos. A gente deve evitar esse. Tem DIU que não evita a concepção, evita apenas uma coisa chamada nidação, que é quando o óvulo vai querer se estabelecer no útero e ele encontra um ambiente favorável para isso. Mas, na verdade, é uma informação que é recente para a gente, porque a doutrina espírita ela é muito nova, ainda 160 anos quase, é muito nova. Então, é que a gente, a partir de agora, procure fugir do sofrimento, de provocar sofrimento, de trazer consequências graves para a gente no futuro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.